Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o Jurídico. E aqui estamos novamente. Isso é Manda pro Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou o Rodrigo Ávila e dessa vez estamos diferentes, por uma questão de conflito de agendas e uma viagem já marcada do Pedro. Estou somente eu aqui. Natália não pôde vir porque teve um grande imprevisto de ordem pessoal. E, em função do nosso respeito à audiência que nos ouve e que participa tanto da gente, estamos entregando conteúdo. Eu não sei se você está preparado para ouvir somente a minha voz e talvez o episódio de hoje fique um pouco mais calmo que o comum. Mas o conteúdo está aqui. Proponho, principalmente nessa situação, um debate com você, nossa audiência, porque, além de ser fundamental, nesse momento aqui, o debate nos nossos comentários, nas nossas interações nas redes sociais, vai ser fundamental. Porque, afinal de contas, Pedro e Natália, infelizmente, não estão aqui, estou sozinho, mas tenho certeza que o debate é importante e que vocês são muito mais bem-vindos. Falando em participação, em debate, eu tenho que pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc, tanto no TikTok quanto no Instagram. Lá temos todos os cortes, todos os conteúdos para que você acesse toda a nossa biblioteca de episódios e também Manda pro Jurídico podcast, os principais agregadores de áudio e vídeo. Lá tem as íntegras dos episódios e vocês são muito mais bem-vindos também para darem joinha, darem um like, darem um comentário, darem 5 estrelas no Spotify, porque pra gente é muito importante para que o nosso conteúdo cada vez alcance mais pessoas e a nossa bolha cresça cada vez mais. Essa bolha virtuosa de juristas que insiste em refletir e desenvolver a nossa ciência, o direito. Certo, pessoal? Pessoal, eu não sei se vocês sabem, hoje é dia dos namorados aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Pelo menos no dia de hoje que eu estou gravando. Isso deve ir semana que vem. Porém, em função dessa data especial, um brinde a todos os namorados e apaixonados desse país, eu trouxe aqui trouxemos um tema que tomou conta de alguns noticiários de fofoca, mas é um conteúdo jurídico. Sendo assim, uma fofoca jurídica é sempre boa de ser abordada, trazendo conteúdo e reflexões sobre isso, né? Estou falando do contrato de namoro do Hendrick com a sua namorada, a Gabriele Miranda. Para quem está fora do mundo do futebol, o Hendrick é o maior talento assim no Brasil. É o cara que alcançou o maior status de craque jovem. Ele tá namorando uma menina chamada Gabriele Miranda, uma influencer, assim, tem relevância e tal nesse mercado de influência digital. E em função disso, e essa explosão dele no futebol, tá indo pro Real Madrid agora, tá fazendo gol na nossa seleção. Tomara que ele traga a Copa América pra gente, né? Pra gente ter um pouco de felicidade, abaixo do Vasco me dando tristeza. Fez um contrato de namoro com a sua namorada. E é engraçado, porque o Hendrick tem 17 anos, né? E a sua namorada, se não me engano, tem 21. O Hendrick é menor de idade. Sendo assim, eles têm no seu contrato de namoro que eles exploraram e abriram algumas cláusulas num podcast, acho que é Pod Delas o nome. E é engraçado que a primeira cláusula cita que é um relacionamento afetivo voluntário baseado em respeito, compreensão e carinho. Tá, mas isso é um namoro, né? A definição do namoro. A ver o que quem fez esse contrato também. A segunda cláusula estabelece que é proibido adquirir qualquer tipo de vício e mudança drástica de comportamento. Gente, a minha reflexão sobre essa cláusula é que mudança drástica de comportamento quando você tem 17 anos é normal. Como você vai mensurar essa mudança de comportamento de um menino de 17 anos e uma jovem adulta de 21 no longo prazo? Me pareceu um pouco abrangente demais essa cláusula, correto? Convido vocês a pensarem comigo. E também, o que eu achei muito fofinho, é que tem uma cláusula, tem uma coisa bem específica no contrato que fala que o eu te amo é obrigatório em qualquer situação. Olha que bonitinho, gente. Olha que coisa fofa. E também algumas palavras são proibidas. Você não pode falar, na verdade, digitar no WhatsApp. Acho que seria a melhor contextualização. Não pode falar tá, beleza. E o mais importante, tá? Até uma questão de ESG, de compliance, que não pode digitar KKK. 3 Ks não pode, 4 e 2 podem. Eu acho importante. E quem sabe o que é ESG sabe que o KKK realmente... Eu evito, tá? Pessoalmente eu evito porque eu não gosto de ficar vinculado a Ku Klux Klan, é importante. E, gente, trazendo uma análise sobre o contrato de namoro e também a questão da união estável, que é uma realidade também no Brasil, acho que boa parte dos nossos relacionamentos afetivos hoje em dia estão no contexto da união estável e, a partir daí, a gente tem que tirar essa
colocar em lugares diferentes, correto? Então, se a gente fosse definir o contrato de namoro, pegar assim na sua definição, é uma separação plena, né, da proteção patrimonial momentânea e futura dos dois. Não estou falando que a Gabriele não tem o potencial de alcançar fortunas, mas o Hendrick tem um potencial latente, acontecendo ali já, né? Ele está no Real Madrid, quer dizer. E também estabelecer algumas regras de convivência, evitando certos comportamentos que podem ser arriscados diante da concepção deles. Sendo assim, recomendável nesses aspectos do relacionamento. Importante também frisar que se a pessoa mora, por exemplo, na mesma casa do namorado, inclusive aconteceu com um amigo meu, tá? Ele fez um contrato de namoro assim que foram morar juntos, para ter justamente essa separação patrimonial, porque ambos os lados tinham seus patrimônios já estabelecidos, não queriam que houvesse essa confusão, esse debate em uma eventual separação. Graças a Deus, os dois estão muito bem casados hoje em dia, estão muito bem estabelecidos, já estão no regime parcial de bens, enfim, tudo certo. Mas naquele momento, curiosamente são dois advogados, eles acharam que seria prudente essa definição. Então, importante frisar que cada caso é um caso, não existe uma regra absoluta, até porque cada relacionamento é um relacionamento. Então, a regra tem que ser estabelecida em cada contexto, em cada relacionamento. Sendo assim, é importante a gente observar que é fundamental, uma vez os casais querendo fazer essa separação clara do patrimônio e não havendo a confusão com a união estável, o estabelecimento de um contrato de namoro. Porque assim se estabelece de forma mais clara os direitos e os deveres, havendo maior segurança jurídica para os ambos lados. Acho que é importante a gente frisar que segurança jurídica é uma palavra muito importante quando a gente está tratando de relacionamento. A Natália fala muito isso, que fala que casamento é um negócio jurídico. Então, uma vez tendo um negócio jurídico, você pode fazer uma analogia falando que seu companheiro, sua companheira é um sócio. E na união estável também. Sendo assim, é importante entender o que as pessoas querem quando estão no relacionamento. Se já estão com um propósito, né, de construção de família, construção patrimonial de forma conjunta, ou estão só no relacionamento. No caso do Hendrick, está muito bem estabelecido que, apesar das cláusulas bonitinhas do namoro de pessoas mais jovens, não há uma confusão entre os patrimônios, uma mistura dos patrimônios, na verdade. A grande questão nesse caso é justamente proteger isso e focar só no que tem que ser feito. É importante, eu gosto de falar que qualquer pacto antinupcial, qualquer estabelecimento de contrato dentro de um relacionamento, o objetivo dele é fazer com que o casal só pense no relacionamento. Não pense em questões patrimoniais, questões além do relacionamento. Por quê? Uma vez você blindando e deixando todos os lados já cobertos, e as pessoas sabendo as pessoas sabendo o que vai acontecer em cada caso com o seu patrimônio, o relacionamento tende a ter mais tranquilidade, porque não há fatores externos ao relacionamento, podendo influenciar a sua relação com seu companheiro, com sua companheira. Agora, a grande questão. Mas qual a diferença na prática, né, da união estável e do namoro, assim? Quais são as consequências, os efeitos desse relacionamento? Eu já falei alguns aqui, mas a união estável, diferentemente do contrato de namoro, é uma questão que é regulada pela legislação. O namoro não tem uma lei específica sobre o contrato de namoro. É um contrato. A união estável, não. A união estável, inclusive, pode ser configurada mesmo sem a vontade das partes, porque é uma coisa que se desenvolve com o tempo e com o desenvolvimento do relacionamento. O ânimos das pessoas em constituírem patrimônio, constituírem família, é algo que se desenvolve. Uma vez um namoro, não é verdade? Um namoro, no começo, não tem esse ânimos, não tem essa intenção. É algo que é desenvolvido até virar um casamento, virar uma união estável anteriormente, enfim. Então, é sempre importante pensar que o contrato de namoro pode perder efeitos a partir do momento que a relação vira uma união estável. Então, é importante. Fiquem atentos a isso, até no caso de vida pessoal ou num caso de atendimento ao cliente, que o cara pode pensar e falar, mas eu tenho um contrato de namoro. Tá, mas você tem um contrato de namoro, mas você já tem intenção, há indícios de uma vontade de construção de família? Doutor, tem sim. Então, cara, já não é mais um namoro, já é uma união estável. Então, uma vez havendo essa separação fática, o contrato de namoro perde efeitos, porque a união estável está estabelecida. E a união estável também, é importante frisar,
que não pode ser alterada com vontade das partes. O contrato, por óbvio, vontade das partes alteradas, o contrato pode ser aditado, pode ser alterado, sem problema algum. A união estável não, porque a união estável é lei. Então, fiquem atentos a esse meandro, esse detalhe, beleza? Então, gente, para concluir aqui de maneira didática, até, digamos assim, essa questão da separação da união estável do contrato de namoro, a declaração de namoro pode deixar de existir quando o namoro termina, né? Simplesmente. Ou evolui. Olha só. E isso aí que é legal. Ou evolui para uma união estável. Então, caso haja o desejo da união estável, qualquer uma das partes, de construção de família, de construção de patrimônio conjunto do casal, uma das partes pode, apresentando provas cabíveis, e aí podem ser diversas formas de apresentação de provas, né? Pedir o reconhecimento da união estável com o contrato de namoro ainda, em teoria, acontecendo, em vigência, né? Sendo assim, é importante ficar sempre atento ao que está acontecendo ao redor, para que você saiba em que momento seu relacionamento está. As provas acontecem durante o dia a dia, durante a rotina. Então, se essas provas já alteram a constituição do relacionamento, o seu namoro já acabou, cara. Você está numa união estável. Então, fiquem atentos a isso. E também é bacana pensar que essa evolução também acaba botando no mesmo balaio de gato o seu patrimônio. Vamos supor que o Endrick está indo para a Espanha, né? O Endrick é um jogador agora do Real Madrid, saiu do Palmeiras, está indo para o Real Madrid. O Endrick está indo para a Espanha. Vai morar na Espanha. Se a Gabriele for com ele para a Espanha, mudar de país, a depender do juízo, já pode considerar que isso já é uma união estável. Eu lembro até, falando de jogador de futebol, como vocês sabem, eu sou bem vascaíno. O Felipe Coutinho, jogador do Vasco, foi para a Itália com 18 anos, salvo engano. E ele namorava uma menina desde os tempos de infância. E aí o pai da menina, o sogro do Felipe Coutinho, falou: você só vai levar minha filha se você casar com ela. Quer dizer, vai constituir alguma coisa. Isso são tempos atrás, a gente está falando de 15 anos. Mas nesse contexto agora do Endrick, se você observar que se ela for com o Endrick para a Espanha, esse contrato de namoro começa a ser discutido para saber se é ou não um contrato de namoro. Se existe mais esse namoro ou já é uma união estável, porque já está com outro ânimo, já está com outra intenção de relacionamento. Quer dizer, a vida do Endrick, nesse sentido, sob o ponto de vista pessoal, pode mudar bastante. É importante ter essa noção desse fenômeno do que está acontecendo no Brasil do contrato de namoro. E por que eu chamo de fenômeno, tá? Porque de 2022 para 2023, a gente teve um aumento de 35% de estabelecimento de contrato de namoro no Brasil, tá? Essa é uma informação da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Então, é uma tendência que está acontecendo. Eu acho que é uma tendência em função de uma preocupação com o patrimônio próprio. Esse instrumento jurídico pode ser utilizado pelas mais diversas pessoas, nos mais diversos momentos de vida. E é importante a gente ficar atento que isso pode influenciar bastante a maneira como a gente vai enxergar os relacionamentos no Brasil, as afetividades no Brasil nos próximos anos. É uma tendência, em um intervalo de um ano foram 35% de aumento. Tivemos 35% de aumento. E não vai saber qual vai ser o dado de 2024, de 2025, etc. Fiquem atentos e, para qualquer outra dúvida, já sabem, né? Manda para o jurídico e vamos em frente para o próximo tema. Agora, senhoras e senhores, doutores e doutoras, o nosso segundo debate aqui, que eu vou propor a vocês, e por isso eu reforço: nos siga nas redes sociais, curte, comente, compartilha, dá 5 estrelas no Spotify e nos ajude a crescer cada vez mais essa bolha virtuosa de juristas que insiste em desenvolver a nossa ciência, o direito, o nosso mercado, o direito. Falando sobre isso, nosso mercado, muitos de nós, advogados, somos negociadores também. Exercemos um papel de negociador, representando nossos clientes, etc. E também assessorando a tomar as melhores decisões. A gente fala muito que o advogado é o cara que melhor apresenta as soluções para que o cliente tome as melhores decisões, né? De repente, a gente vai ter uma análise jurídica que a melhor solução é X, mas talvez a melhor análise executiva do tomador de decisão seja Y, a julgar qual fator for, mas que nós apresentemos os melhores cenários, beleza? É só um reforço de um dos mantras aqui do nosso Manda para o Jurídico. Mas beleza, vamos falar agora sobre os acordos. O conflito entre a briga boa na negociação
e um mau acordo. Muitas vezes forçamos certas barras, podemos forçar certas barras, não vou generalizar a gente aqui não. Podemos forçar certas barras que o acordo a gente puxa muito para o nosso cliente, correto? E podemos entender que fizemos um excelente trabalho. Não entra mal. Pode ser que seja isso mesmo. Mas existem cenários nessas negociações, e quando a gente fala de negociação, existe uma infinidade de possibilidades. Existem cenários em que o contrato acaba não ficando bom para o seu cliente, porque ele não está equilibrado. E quando o contrato não está equilibrado, você sabe muito bem o que vai acontecer, né? O contrato vai ser judicializado. Existem novas legislações, a gente já abordou aqui em diversos episódios, que o equilíbrio do contrato é uma questão fundamental hoje em dia. E o equilíbrio entre os negociadores também é uma coisa muito importante. A nova lei de liberdade econômica aborda muito bem esse tema. Então, está cada vez mais fácil nessa balança de poderes na negociação, o lado mais fraco, entre aspas, com menos poder negocial, que está com a BATNA mais baixa. BATNA, conceito que a gente já falou aqui, tá? Episódio sobre negociação lá no começo, lá na segunda dezena de episódios. Recomendo, tá? Que vocês deem uma olhada nesses princípios que a gente falou lá, que ficou bem legal. O lado mais fraco que está com uma BATNA mais baixa, o que é a BATNA? Vou definir para vocês, acho que é importante. BATNA é o nosso... Eu gosto de brincar que é a nossa segurança, né? É a nossa segurança em poder falar não. É a alternativa à negociação na qual você consegue ter mais barganha de negociação. Porque se der errado essa negociação, eu já tenho outra alternativa para implementar a minha ideia, meu projeto, etc. Isso é a BATNA. Me fiz claro? Se não, por favor, me respondam para a gente poder tentar, talvez, abordar isso posteriormente. Bom, vamos lá. Agora, falando sobre isso, muitas vezes acaba ficando desequilibrado o contrato. Nesse sentido, é importante pensar que cada vez mais essa judicialização do lado mais fraco da negociação está sendo pró o contratante, a pessoa que assina, e é mais fraca no caso. Então, o advogado do lado mais forte da negociação tem que estar muito atento nessa questão do equilíbrio, porque pode estar tão desequilibrado o contrato e você, na concepção, achando que está perfeito, que você está expondo o seu cliente a um desequilíbrio pró-cliente. Olha que loucura. Então, é bem importante a gente ficar ligado nisso, porque muitas vezes o remédio demais acaba sendo veneno. Agora, outro aspecto também que a gente tem que ficar bem atento, isso aí eu falo muitas vezes para jovens advogados, que eu ainda me considero um jovem advogado. Falem que eu tenho o síndrome do Peter Pan, falem o que quiser, mas eu entendo assim, eu tenho um espírito jovem. Não me leve a mal. Mas é importante a gente ficar bem atento do outro lado, né? Quando você está advogando para o lado mais fraco, ou você é o lado mais fraco na negociação. Sempre pensem no possível arrependimento que você pode ter quando negocia. Você quer fechar o deal, você quer assinar, você quer, comemorar uma assinatura de contrato. Cara, mas pode ser um prazer efêmero, né? Porque isso pode acabar te comprometendo num médio prazo, até num curto prazo, por que não? Então, uma brincadeira que eu sempre faço, que eu sempre brinco assim, nos meus pensamentos quando estou negociando, é o arrependimento. Eu vou me arrepender de estar aceitando isso? Eu vou estar me comprometendo futuramente? Porque muitas vezes é o famoso, o barato fica caro, né? O contrato fica caro para você. Seja por qual motivo for. Porque o cliente, num contrato de honorários, o cliente é um cara desgastante, é um cara que te liga toda hora, e muitas vezes acontece. Eu e Pedro já tivemos alguns nesse contexto, Natália também já teve alguns. Então, é muito importante a gente respeitar no meu caso, o Rodrigo do futuro, para que ele não se arrependa e fique irritado com o Rodrigo do passado. Fiquem atentos a isso, porque é algo que a gente tem que ficar preocupado. Olhos muito bem abertos e nos policiando, porque a gente pensa que o contrato assinado é algo bom, mas o contrato assinado pode ser uma coisa ruim também, se a gente não deixar tudo bem ajustado, muito certinho para os próximos meses, próximos anos. E também acaba evitando dissabores e questões que são complicadas em função da judicialização do eventual contrato. Uma vez o contrato sendo desequilibrado, como eu falei anteriormente, a parte está se sentindo lesada, vai tentar judicializar, vai tentar equilibrar o contrato. Ou seja,
De um lado, você tem que evitar a judicialização por parte da parte mais fraca, né, do contrato, porque judicializar sempre é ruim quando você está pensando numa lógica contratual. E do outro lado, você tem que ficar preocupado em não querer judicializar futuramente. Fiquem atentos a isso, tá? Porque judicialização, quando estamos elaborando um contrato, é sempre uma coisa que a gente tem que evitar. Contrato equilibrado, cara, no final, é sempre a melhor solução para os dois lados. Então, aquele ímpeto de, caraca, fechei um contrataço. Cara, não necessariamente. Porque é uma cláusula abusiva, né? Uma onerosidade excessiva para outra parte, você vai estar levando o contrato a um risco judicial desnecessário. É importante, eu gosto de pensar isso. Quando todo mundo ganha, é o melhor cenário. A melhor conclusão de uma negociação é sempre quando todo mundo acha que saiu ganhando. Se está assim, cara, é fundamental. E por que não jogar de forma transparente numa mesa de negociação e falar, cara, eu quero sair ganhando nesse aspecto aqui. O outro fala isso. Muitas vezes a colaboração na negociação acaba encontrando a solução de maneira mais fácil do que você tentar puxar de um lado, puxar de outro, fazer um cabo de guerra, entendeu? Por que a gente não constrói junto, né? Costura junto, ao invés de puxar cada um para um lado? Fica aí a sugestão. Eu acho que é o melhor caminho. Afinal de contas, relações bem-sucedidas geram bons acordos. E agora, gente, eu queria bater um papo com vocês sobre algumas impressões que a gente vem tendo. O Manda Pro Jurídico acaba trazendo muitos insights pra gente, seja do ponto de vista profissional, pessoal, saúde, enfim, tem muitas possibilidades. A gente já está no episódio 105 do Manda Pro Jurídico. Então, já tivemos algumas entrevistas e algumas conversas entre nós três que acabam gerando conclusões e nos desenvolvendo, nos amadurecendo profissionalmente. E muitas vezes o Manda Pro Jurídico, para mim, no começo, era uma maneira de me comunicar com pessoas que estavam perdidas. Que eu fui uma pessoa perdida no começo da minha faculdade, no começo da minha vida profissional, pós-faculdade. Então, de repente, foi uma forma de a gente conseguir criar esse laço e ajudar pessoas. Assim, o meu ímpeto foi esse. Aproveitando que aqui hoje eu estou sozinho, eu queria bater esse papo diretamente com a galera que está saindo da faculdade agora, ou ainda está perdida, ou talvez pivotando a carreira, buscando outro posicionamento, outra atuação, botou em perspectiva algumas coisas, por que não? Então, a ideia é conversar com essa galera que está nesse momento mais reflexivo e o momento mais inicial, por que não? Vamos lá. Eu fazia muita essa reclamação, e eu ainda sinto que existe muita essa reclamação, que é que o mercado dificulta o jovem advogado ou jovem advogada a se inserir, né? A buscar seus clientes, talvez conseguir seu emprego, enfim, alcançar o espaço, né? O network, o ambiente de pessoas que ela quer. De fato, essa dificuldade existe, mas assim, não é algo exclusivo do direito, não. É algo que está presente em todas as carreiras. Porque eu tenho amigos médicos que sofreram com esse problema, que pedem já terem um piso salarial em nos plantões mais alto, amigos engenheiros, amigos arquitetos, amigos de comunicação. Então, esse desafio não é algo exclusivo nosso. Não somos esse alecrim dourado que muitas vezes a gente pensa que é porque a gente coloca um terninho e um sapato um pouco mais caro. Infelizmente, não é. Você não é único, estamos todos aqui lutando por coisas muito semelhantes, talvez indo para caminhos diferentes só. Mas então, eu vou dar aqui certos princípios que eu acho que a gente tem que estar sempre vinculado, sempre pensando nisso, para poder dar esses primeiros passos. Se a gente, que já está um pouco mais estabelecido, pensa nisso, a galera que está começando tem que começar a pensar ontem, tá? Vou fazer aqui uma listinha e se vocês tiverem coisas a mais a sugerir, comenta aqui embaixo, né? E vamos engrandecer aqui o debate, beleza? Já falei, né? Para nos seguir nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc, TikTok, Instagram, Manda Pro Jurídico Podcast, nas principais plataformas de áudio e vídeo, né? Vocês já sabem disso. 5 estrelinhas no Spotify, curte, comenta, compartilha, beleza? Jogo simples, cara. Já estão com a gente há um tempão aqui. O Manda Pro Jurídico só cresce graças a vocês. Então, quanto mais tivermos esse tipo de interação, mais fácil o algoritmo vai nos privilegiar e mais fácil conseguiremos influenciando positivamente a vida da galera que está na nossa bolha virtuosa de advogados e advogadas.
juristas também. Enfim. Gente, vamos lá. Primeiro princípio que eu acho que é muito importante é o marketing pessoal. É você saber se posicionar ao mercado. E vou te falar, muitas vezes você não sabe. Mas não é porque você não sabe que você não tem que explorar isso, sabe? Talvez você vá descobrindo no caminho, muitas vezes. E eu acho que é fundamental a gente cair para levantar, e cair, levanta de novo, vai aprendendo. Pô, aqui, de repente, já é algo que já faz mais sentido para mim e vai se desenvolvendo. Mas, assim, saí da faculdade, não sei o que eu vou ser. Cara, então, por que você não explora o network? Sabe? Conversa com pessoas que você pode considerar que são relevantes e não necessariamente só advogados, por que não? Eu bebo de várias fontes, tá? Eu bebo de fontes de pessoas da comunicação, principalmente. Eu bebo de fontes da galera do marketing. Eu bebo de fontes da galera que é mais objetiva, de comercial. Que, porra, a gente não manda pro jurídico. Tem que ter uma veia comercial muito forte. Então, beba de fontes diferentes, explore o seu network, porque assim você não só vai conseguir desenvolver o seu marketing pessoal, mas como vai aumentar a sua capilaridade de conhecimento de pessoas. E essas pessoas podem te ajudar e você pode ajudar elas também. E no final, entre ajudas mútuas, você consegue monetizar, né? Com os seus serviços, com o que você é bom. Não é mesmo? Ah, mas eu não sei o que eu sou bom. Desenvolvimento pessoal, profissional. Busca curso, porra. O que você quer fazer? Qual o primeiro passo que eu preciso? Entendeu? E aí você vai desenvolvendo, porque a partir daí você vai desenvolver um nicho, né? Você vai ter um nicho para atuar, porque você teve o desenvolvimento profissional. E aí, cara, entre encontrar o nicho e o desenvolvimento profissional, a ordem dos fatores não altera o produto. Você pode querer um nicho primeiro, por determinado motivo, seja lá qual for. Sei lá, eu tenho um contato que vai me privilegiar para trabalhar junto com ele, para me oferecer clientes. Eu sempre gostei, no meu caso, eu sempre gostei de esporte. Então, eu quero estar envolvido com direito esportivo. Entendeu? Então, você encontra o nicho, depois você se aperfeiçoa, você estuda. Você consegue títulos acadêmicos em função dessa sua preferência por essa área. Ou você pode simplesmente ir se desenvolvendo e, a partir desse desenvolvimento, de repente, uma coisa um pouco mais genérica dentro do direito, um processo civil, que tem uma infinidade de possibilidades que podem surgir a partir daí. Você encontra o nicho, a partir de uma demanda de uma pessoa que te apresentou. Aí você tem um gatilho e fala, cara, aqui tem um mercado, por que não? Não é mesmo? Então, com esses 4 princípios, né, o marketing pessoal, o network, o nicho e o desenvolvimento profissional, você acaba entendendo que está tudo ali se comunicando. Não existe uma... Como eu posso achar a melhor palavra? Não existe uma coisa cartesiana a partir disso. Eu acho que o grande segredo é você se movimentar e jogar energia para poder fazer com que esses 4 pilares se desenvolvam. Uma vez eles se desenvolvendo, eles vão cada vez mais se comunicar, cara. Que aí o network vai aparecer porque você virou uma autoridade em função de um desenvolvimento profissional específico e porque você já tem um nicho estabelecido. E o seu marketing pessoal vai só alavancar as coisas. Entende? Ter isso bem estabelecido é muito importante. Mas, Rodrigo, conseguir ter isso já, assim, bacana. Eu sei como desenvolver cada aspecto desses pilares. Tá muito bem, irmão. Tá foda, tá top. Mas e aí? O que eu vou fazer para não se perder? Eu acho que é o mais importante. O que eu posso fazer para não me perder em função disso? Cara, a gestão do tempo disso é fundamental. Claro, a Nath fala muito isso aqui. Nunca vai ter tudo sempre equilibrado. De repente, a demanda vai estar crescendo tanto que você não vai ter tempo de explorar seu network, frequentar eventos, falar com pessoas. Cara, isso acontece. De repente, você vai estar num momento aí de promoção estratégica mesmo do seu marketing pessoal que vai acabar não te privilegiando com relação a isso, aos outros pilares, né? Mas e aí, o que eu faço? Cara, é planejamento, né? É um negócio assim que, por mais que seja óbvio, muitas vezes acaba não sendo pensado. As pessoas vão muito intuitivamente fazendo as coisas e acabam não se desenvolvendo da maneira como queriam quando começaram a se planejar. Então, a gestão do tempo. Gestão do tempo é o segredo do planejamento, cara. É o que eu vou fazer, como eu vou fazer, quantas horas eu vou despender para isso. E uma vez tendo isso muito bem estabelecido, entendendo os contextos, que são as camadas nas quais a gente vai tomar a decisão, né? Que vão nos influenciar na tomada da decisão, a gente consegue pensar numa coisa mais sólida, mais concreta e mais objetiva com relação ao que a gente quer. Cara, quem gere o tempo, quem tem o maior domínio possível do tempo, né? Porque existem variáveis,
tá muito bem estabelecido. E eu acho, cara, sai da faculdade, pensa nisso tudo, isso aqui, de maneira... Cara, põe no papel. Assim, eu faço muito isso. Vocês sabem, né? Que eu estou sempre escrevendo aqui. Põe no papel esses pilares, agrega à gestão do tempo como fazer isso tudo. E você tem... Não sei se é o primeiro só passo, não, cara. Você tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto passo já bem pensado. Converse com pessoas, põe a sua própria energia em movimento. E eu tenho certeza que você vai estar melhor do que antes. Talvez você não chegue onde você quer só com isso. Mas você vai estar mais próximo. Beleza? Não sei se estou sendo muito coach, se eu estou sendo muito... não sei se está sendo muito útil isso, mas é uma coisa que eu tirei como conclusão no desenvolvimento da minha carreira, que é fundamental. Foi fundamental para mim e tem sido, tá? Eu me formei em 2018, estamos aqui em 2017. Estamos aqui em 2024. A partir do momento que eu pensei de forma mais objetiva sobre esses pilares e entendendo a questão da gestão do tempo em cima desses pilares, as coisas começaram a fluir mais naturalmente. E faço votos para que essas coisas fluam naturalmente para vocês também, beleza? E, bom, eu acho que o nosso papo da semana é esse. Tivemos aqui, né, um tema sobre reflexões do Rodrigo, né? Tivemos aqui um papo sobre uma tendência que está acontecendo no Brasil, que são os contratos de namoro. E o Hendrick é mais uma dessas vítimas das tendências. Cara, possivelmente, como ficou na moda isso, né, e alcançou um público geração Z, millennial ali, possivelmente isso vai aumentar. Eu vejo dessa forma. As tendências são sempre assim, né? Alguém faz, vira tendência, as coisas crescem. E também falamos sobre negócios, contratos, né? Porque a roda só gira quando a gente negocia, quando a gente assina contrato, quando a gente faz o mercado andar para frente. E nós, advogados, na posição de negociadores, somos pilares fundamentais nisso. Então, privilegiem sempre o bom acordo a uma situação ali de exploratória, abusiva, porque você quer ganhar uma moral com o teu cliente. Bom acordo sempre vence. E também traz mais paz para todos os lados. E é mais barato também, tá? Para o cliente. Então, pessoal, estamos encerrando por aqui hoje. Declaro encerrado, e de maneira autoritária, porque só tem eu aqui. Declaro encerrado, manda para o jurídico, e para qualquer outra dúvida, vocês sabem, né? Manda para o jurídico, valeu? Um grande abraço. Até semana que vem com todo mundo aqui na mesa. Tchau, tchau.